parabenizar mais uma vez aqui o Dr. André pela excelente apresentação, convidar ele a participar aqui da mesa. A gente vai fazer uma discussão, dando continuidade à nossa sala. Aqui a gente vai dar continuidade com a aula Alterações Anatômicas e Fisiológicas, que saber para realizar bloqueios periféricos na criança. A aula ela vai ser ministrada pelo Dr. José Mendes Mesquita, aqui da Bahia. Ele está presente. Dr. José Mendes. Dr. José Mendes ele é médico TSA-SBA, ele é membro do Comitê de Ciências Básicas da SBA, ele tem pós-graduação em Clínica da Dor, é corresponsável pela residência de anestesiologia e coordenador médico do Centro Cirúrgico do Hospital Geral Roberto Santos, aqui de Salvador, na Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade, Dr. José, e boa sorte aí, boa aula, tá? Bom dia a todos. Oi. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a SBA e a comissão organizadora do evento pelo convite para estar aqui tratando com vocês de dois temas que eu particularmente gosto muito, que é tanto de bloqueios periféricos como de anestesia em criança. Para começar, gostaria de deixar claro que não apresento nenhum conflito de interesse, então se porventura eu vier a citar algum nome comercial, é meramente força do hábito. Até ali, final do século XX, ali por volta do ano de 1980, se prevalecia a ideia de que crianças não sentiam dor. Ou se sentiam dor, essa dor era em menor intensidade. Isso principalmente decorrente do conhecimento que se tinha da imaturidade do sistema nervoso dessas crianças. Só que, em 1987, esse artigo publicado na New England chegou para mudar os paradigmas de tudo aquilo que se acreditava com relação à anestesia na criança. Justamente por medo da depressão respiratória nesse perfil de paciente, se evitava muito o uso de opioides e de anestésicos locais com medo de intoxicação. Só que esse artigo veio mostrar que justamente o contrário. Crianças que são muito bem anestesiadas, que se tem essa preocupação com o manejo de dor adequada no intraoperatório, essas crianças apresentam menos complicações no pós-operatório, apresentam menos morte e mortalidade, diferentemente daquelas que não apresentam esse manejo adequado da dor, que estaria mais relacionado a uma maior mortalidade e mais morte e mortalidade no pós-operatório. Com o desenvolvimento desse artigo, isso mudou totalmente o paradigma, tanto ético como anestesiológico, então passou-se a haver uma maior preocupação com os bloqueios anestésicos e com uma analgesia na criança. Então, hoje, o anestesiologista ele é o guardião do neurodesenvolvimento e do bem-estar a longo prazo da criança no ambiente cirúrgico. Quando a gente olha todo o tripé da analgesia multimodal pediátrica, um desses pilares que a gente tem que levar em consideração é justamente a anestesia regional. Só que antes da gente começar a falar da anestesia regional em si, a gente precisa entender que toda aquela história que se fala de que criança não é um adulto pequeno, isso vale também quando a gente vai realizar bloqueios periféricos nessa população. Então, a criança apresenta uma mielinização incompleta. Isso faz com que uma dose menor de anestésico local, com concentrações menores, já sejam suficientes para que a gente consiga realizar bloqueios anestésicos nessa população. Então, muitas vezes, por exemplo, uma bupivacaína 0,2, 0,25% já seriam suficientes para a gente realizar um bloqueio anestésico nessa população. A bainha neural tende a ser delgada e frouxa. Isso favorece a dispersão do anestésico local no momento que a gente faz a injeção. Então, baixos volumes de anestésicos locais já tendem a ser suficientes para a gente banhar uma maior quantidade de área do nervo. Os nervos também apresentam um diâmetro neural de menor espessura. Isso faz com que as técnicas anatômicas, muitas vezes utilizadas no adulto, se tornem um pouco mais difíceis de ser empregadas na população pediátrica. Fora isso, as relações anatômicas elas tendem a apresentar algumas alterações com relação ao que é na população adulta. Isso tudo favorece a ideia de que a utilização do ultrassom se faz extremamente necessária para a gente ter uma maior precisão e diminuir os riscos de complicações nesses bloqueios periféricos. Esse estudo do Einstein, ele veio justamente verificar as relações anatômicas do plexo braquial nos fetos e recém-nascidos. E essas imagens anatômicas mostram que no plexo braquial
que no plexo braquial, independente do nível que a gente vai realizar o nosso bloqueio, seja ele interescalênico, seja ele em regiões supraclaviculares, infraclaviculares, ou mesmo descendo para regiões axilares, se percebe que as estruturas nervosas se apresentam de forma mais superficiais e essa relação, principalmente com os vasos sanguíneos, ele segue um padrão um pouco diferente do que acontece no adulto. Por exemplo, no plexo braquial, aqui tem uma imagem de um plexo braquial, uma abordagem infraclavicular num paciente adulto, em que, por exemplo, aqui a gente tem o cordão lateral, o cordão posterior e o cordão lateral, ou o cordão medial. Na criança, além da gente ter um hipodesenvolvimento dessa musculatura peitoral, a gente também tende a ter esses cordões mais abaixo das estruturas vasculares, de forma que, se a gente for por técnica anatômica, existe um risco maior de lesão vascular. No plexo braquial, passei demais. No plexo braquial, enquanto que a gente vai ter o nosso plexo braquial no adulto um pouco mais lateral, na criança esse plexo tende a estar mais abaixo da artéria em região mais medial, que novamente, se a gente for sem o uso do ultrassom, isso favorece a realização de lesões vasculares inadvertidas. Quando a gente pensa em plexo braquial, hoje a técnica mais utilizada para a realização de bloqueios em criança é a via axilar. Quando a gente olha as estruturas axilares, visivelmente os nervos se apresentam de forma mais superficiais e muitas vezes tanto o radial, o mediano e o músculo cutâneo, eles tendem a estar mais próximos das estruturas vasculares. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter essa visão tão clara devido a serem nervos extremamente superficiais. Às vezes a gente vai ter que dar um zoom no ultrassom e isso a gente vai perder um pouco da qualidade da imagem. Quando a gente passa, por exemplo, para nervos femorais na criança, a tendência é que tanto a fáscia lata como a fáscia ilíaca elas estejam mais próximas umas das outras. Então, quando a gente vai naquela técnica anatômica de perfuração do duplo clique, a gente pode não ter de forma tão evidente esse duplo clique justamente pela proximidade e por serem estruturas extremamente superficiais. O músculo femoral, também nesse perfil pediátrico, ele tende a estar mais medial, muitas vezes inclusive abaixo da artéria femoral, o que dificulta a realização da sua técnica por via anatômica. Com relação ao nervo ciático, tanto a via poplítea como a via glútea e infraglútea, os nervos também eles vão tender a estar mais superficiais. Diferentemente do adulto, a divisão a nível poplíteo do nervo ciático em nervo fibular e tibial, ele se dá numa região mais proximal. E o nervo tibial também vai estar numa região mais lateralizada do que no adulto e mais próxima das estruturas vasculares. As faces também apresentam algumas alterações que merecem destaque. Então, as faces elas apresentam uma espessura menor, os planos estão menos desenvolvidos, as estruturas são mais superficiais, consequentemente, a partir do momento que eu injeto meu anestésico local, eu vou ter essa dispersão facilitada, o que me faz necessitar de um menor volume de anestésico local para a realização de um bloqueio eficaz. Independente de que bloqueio facial eu vou realizar, os estudos, de uma forma geral, mostram que a utilização do ultrassom se faz extremamente importante para a eficácia e a diminuição do risco de efeitos colaterais. Então, por exemplo, nessa imagem, aqui é a realização de um bloqueio do reto abdominal, dando aqui um zoom na imagem, a gente já vê de cara a angulação que está a agulha para a realização desse bloqueio. A gente vê que a agulha ela entra praticamente paralela com a pele, justamente porque as estruturas musculares e faciais estão em planos bem superficiais. Por exemplo, na realização do TAP, quando a gente olha aqui para a imagem, que a gente vê o nosso ponto de injeção do anestésico local vai ser nessa fáscia entre o músculo transverso e o oblíquo interno. Quando a gente olha aqui nessa escala, a gente vê, por exemplo, que o nosso ponto de injeção do anestésico local vai estar a cerca de 0,7 milímetros de profundidade. Se a gente observar, o músculo transverso ele está
numa criança aqui de cerca de nessa criança de cerca de 2 meses, ele vai apresentar uma espessura de cerca de 1 a 2 milímetros de espessura. E o nosso peritônio já se encontra aqui numa relação bem próxima dessas estruturas, que se eu for sem ultrassom, o risco de perfuração de peritônio e de alças intestinais se torna muito importante. Então, hoje já se sabe que desde a vida fetal, as crianças já apresentam fibras C funcionais, conexões imaturas, e o corno posterior da medula já favorece respostas de longa duração. Isso nos levou a concluir que, ao nascer e até por volta de 2 semanas de vida, ao contrário do que se imaginava, a criança ela pode apresentar, inclusive, uma resposta exagerada ao estímulo doloroso. E isso pode favorecer modificações de resposta à dor na infância. Foi o que mostrou, por exemplo, esse artigo um pouco antigo, de 1997, que verificou que aquelas crianças que faziam cirurgia de circuncisão, uma postectomia, e que posteriormente eram submetidas à vacinação, as crianças que não recebiam bloqueio peniano apresentavam uma incidência maior de choro e taquicardia maior associada. Enquanto aquelas crianças que recebiam bloqueio peniano, elas apresentavam uma resposta de choro e taquicardia semelhante àquelas crianças que não passaram por cirurgia. O que nos mostra que o bloqueio, já desde essa fase, já favorece o bloqueio dessa sensação dolorosa posterior. Essa revisão sistemática, publicada agora em 2024 pelo pessoal da USP, ele veio mostrar justamente que nessa pesquisa que eles fizeram, eles encontraram cerca de 2.400 artigos que envolviam esse estudo entre a anatomia e a população pediátrica. E eles viram que desses 1.400, apenas 16 artigos estavam relacionados com a população pediátrica, enquanto que no adulto isso já chegava a quase 800. Se a gente comparar também, inclusive, com animais, a gente vê, por exemplo, que no cachorro, cerca de 129 artigos. O que nos mostra o quê? Que a gente ainda está numa fase muito inicial no desenvolvimento de pesquisas em relação à população pediátrica. E aí vem aquela dúvida, cientificamente falando, esses bloqueios, eles são metodologicamente adequados? Eles são realmente superiores a outras técnicas anatômicas? E aí é justamente isso que esse artigo vem trazer, que muito do conhecimento que a gente tem hoje de bloqueios faciais advém da transposição do conhecimento que a gente tem de bloqueios faciais na população adulta. Então, talvez aí um reto abdominal, um quadrado lombar, que a gente tem um pouco mais de estudos evidenciando realmente os benefícios, mas cientificamente a gente não tem a comprovação de que esses bloqueios sejam superiores a quaisquer outras técnicas que a gente utiliza nos nossos pacientes. As crianças também apresentam uma maior proporção de água corporal no corpo. Então, cerca de 80% do percentual corpóreo da criança é constituído por água. Isso também facilita a dispersão do anestésico local. As crianças também apresentam menor concentração de proteínas plasmáticas. E aqui deixar um pouco mais claro, principalmente a alfa-glicoproteína ácida, que é a proteína responsável por se ligar ao anestésico local. Então, se eu tenho uma concentração menor dessa proteína, eu vou ter mais anestésico livre na circulação, e isso favorece a intoxicação pelo anestésico local. O débito cardíaco também se apresenta de forma mais alta. Então, por exemplo, nos bloqueios faciais, a absorção do anestésico local também se dá de forma mais rápida. Para vocês terem uma ideia, estudos mostram, por exemplo, que o TAP, cerca de 17 minutos após a infusão do anestésico local, a gente já vai ter um pico plasmático. As crianças também apresentam imaturidade tanto hepática como renal. Na hepática, principalmente ali ligado ao citocromo P450, o que vai diminuir a metabolização dos nossos anestésicos locais, e a imaturidade renal vai dificultar a nossa eliminação do anestésico local. Ou seja, eu tenho menos proteínas, que deixa mais anestésicos livres, um débito cardíaco que aumenta a minha absorção do anestésico local, um fígado que não consegue metabolizar de forma rápida esses anestésicos locais e um rim que não eliminam esses anestésicos locais. Então aqui eu tenho um combo para intoxicação por anestésico local na minha população pediátrica.
Fora isso, eu tenho um sistema nervoso mais sensível, por uma imaturidade tanto desse sistema nervoso como por uma mielinização incompleta. Então, levando em consideração tudo isso, e é o que traz, por exemplo, esse guideline publicado já esse ano pelo Anesthesiology, que ele mostra justamente uma tabela relativamente poluída, mas ele vem trazendo todos esses bloqueios principais que são utilizados na população pediátrica, a dose que se utiliza, o uso de adjuvantes, mas para facilitar a visualização aqui da gente, eu resumi eles numa tabela, que se a gente for olhar, existe um certo padrão. Então, Mesquita, eu vou precisar decorar cada um desses bloqueios, o volume que eu vou ter que fazer em cada um desses bloqueios? Óbvio que não. Existe uma regra bem prática que, se a gente observar, por exemplo, o Ilignal de 01 a 03, o TAP 03 a 05. De uma maneira geral, se a gente utilizar a dose de 0,3 ml por quilo, a gente já vai estar utilizando um volume adequado para praticamente todos esses bloqueios, tanto faciais como bloqueios nervosos. Com exceção, eu queria trazer aqui com destaque se a gente for realizar bloqueios do plexo braquial a níveis mais distais. Então, seja a nível axilar ou a níveis, por exemplo, de cotovelo ou punho, que aí a gente vai precisar realizar um volume de 0,1 a 0,2 ml por quilo para cada nervo que eu desejo bloquear. Então, de uma forma geral, a utilização da anestesia regional na população pediátrica gera sim uma analgesia eficaz, mas para isso a gente precisa também reduzir a dose, pensando por todas essas alterações, tanto anatômicas como fisiológicas, que eu trouxe aqui para vocês. A utilização da anestesia regional reduz a utilização de analgésicos na população pediátrica, reduz a dose de anestésicos que a gente utiliza nessa população. Muitas vezes vai ser preciso a gente utilizar hipnóticos apenas com o intuito de gerar a inconsciência nessa população, já que os bloqueios tendem a ser bem efetivos nessa população. Com isso, a gente gera uma proteção neuroendócrina para essas crianças, a gente reduz a resposta endócrina e metabólica ao trauma, reduz a incidência de dor crônica e, consequentemente, uma criança sem dor é uma criança com mais satisfação, inclusive isso gera também satisfação aos pais da criança. E isso previne efeitos psicológicos da dor. Então, se a gente for resumir boa parte desses trabalhos que a gente vai buscar, qual que é então o nível de evidência para eu utilizar então o ultrassom na realização desses bloqueios? De uma forma geral, tanto para quando se avalia a latência, quando se avalia a qualidade do bloqueio, o tempo de duração e a menor dose utilizada, existe um grau de evidência 1B para a utilização do ultrassom para a realização desses bloqueios, enquanto o grau de recomendação varia aí entre A e B, o que nos mostra que hoje em dia é praticamente inaceitável a gente realizar um bloqueio tanto periférico de nervo como um bloqueio facial em criança sem a utilização do ultrassom. Então, que mensagens a gente poderia pensar para levar para casa nesse sentido? Sempre que a gente for realizar um bloqueio periférico numa criança, independente se for um bloqueio facial, um bloqueio de nervo, ou até mesmo um bloqueio caudal, um bloqueio peridural, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é calcular a dose tóxica. Independente do volume que a gente for fazer, a gente não deve ultrapassar a dose tóxica nessa população, por tudo isso que eu já mostrei para vocês. Se essa anestesia regional for ser feita em um neonato, em um lactente, idealmente a gente deve reduzir essa dose em cerca de 20 a 25%, justamente por ser um perfil de paciente em que apresenta um risco maior de intoxicação pelo anestésico local. Depois que eu calculo a dose tóxica, se for RN, reduzir essa dose tóxica, eu vou calcular o volume de anestésico que eu vou precisar realizar nesses bloqueios desse paciente. E aí eu diluo esse anestésico com base no volume que eu queira para esse paciente. Lembrando que concentrações ali de 0,25, 0,2%, por exemplo, de bupivacaína, de ropivacaína, já seriam suficientes para gerar bloqueios anestésios na população pediátrica. E sempre utilizar o ultrassom para a realização desses bloqueios. É seguro, nos mostra uma menor necessidade de dose, então a gente tem mais segurança e mais garantia de que aquele bloqueio vai ser realmente eficaz e a gente diminui o risco de complicações nessa população. Então lembre-se, cada criança anestesiada é um universo em formação. Nossa atuação pode influenciar mais do que apenas um procedimento. Pode marcar o início de uma vida com menos dor e mais cuidado. Muito obrigado.